Olá, sou a Carolina. Estou cursando a matéria Prática de Eletromagnetismo, junto com o meu grupo, que é composto pelo Gabriel, Igor e Paulo. Esse é o primeiro de uma série de vídeos que a gente vai produzir no decorrer da disciplina. E como primeiro experimento, a gente tem o tema de eletrostática, com foco na lei de Coulomb e distribuição contínua de cargas. Iniciando pela história do eletromagnetismo, sabemos que ele é uma das 4 forças fundamentais da natureza, e a sua história em si começa no século XIX, com a descoberta do fenômeno de eletricidade e do magnetismo. As invenções, na verdade, as investigações de cientistas como o Hans Christian, o Faraday, o Maxwell e o Heinrich Hertz permitiram compreender como as cargas elétricas geram campos magnéticos e como esses campos magnéticos podem gerar correntes elétricas. E essas descobertas foram responsáveis por desenvolver tecnologias que transformaram a sociedade, como os motores elétricos, os geradores e os transformadores. Nesse contexto que, em 1879, o Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica. Por mais que a ideia de criar uma fonte de luz elétrica não fosse nova, o Edison foi o primeiro a encontrar um filamento que resistisse o suficiente para ser aquecido por uma corrente elétrica sem se quebrar. Mas afinal, o que ele usou? Para o filamento, ele utilizou uma haste de carbono que foi posicionada dentro de uma ampola de vidro, submetida a uma pressão negativa para poder gerar vácuo dentro desse vidro. E aí, quando a corrente elétrica passava pelo filamento, ele aquecia e emitia luz. E a lâmpada elétrica do Edison foi um avanço significativo, no campo da iluminação. Permitiu substituir as antigas lâmpadas a gás e a óleo, que provavelmente salvou a vida de muitas baleias. Outra descoberta importante, que também aconteceu lá em 1879, foi a descoberta dos raios catódicos pelo William Crookes. Essa descoberta ocorreu por meio do que hoje a gente chama de experimento de Crookes, mas a gente também pode chamar ele de experimento dos raios catódicos. Bom, esse experimento do Crookes consiste num tubo de vidro a vácuo que possui cátodo e ânodo, que por sua vez eles estão conectados a uma fonte de alta tensão. Nesse experimento, Crookes percebeu que quando a voltagem era aplicada, raios brilhantes eram emitidos do cátodo em direção ao ânodo, por isso raios catódicos. Aí o Crookes percebeu que esses raios eram feixes de partículas diferentes dos raios de luz visíveis, porque, assim como a gente está vendo aqui na animação, eles podem ser desviados por campos magnéticos e elétricos. Aqui na animação a pessoa aproxima o ímã do tubo e o raio é desviado. Hoje em dia a gente chama essas partículas de elétrons e os raios de raios catódicos, como eu acabei de falar. Bom, partindo para o modelo atômico de Thomson. O Thomson usou uma série de experimentos, para criar o modelo atômico dele. Ele estudou os raios catódicos, que eu acabei de falar, e descobriu que esses raios eram compostos de partículas negativas, os elétrons. Então ele propôs que os átomos também continham elétrons, que eram distribuídos em uma nuvem esférica ao redor de um núcleo positivo e negativo. Ele confirmou a teoria através de experimento de desvio de raios catódicos em campos elétricos e magnéticos. O modelo atômico dele foi uma das primeiras tentativas de compreender a estrutura dos átomos e abriu caminho para a descoberta posterior da existência de prótons e nêutrons no núcleo atômico. Então a gente percebe que uma coisa leva a outra, Os estudos dos raios catódicos levou à descoberta dos elétrons e abriu caminho para a compreensão da estrutura dos átomos, que foi um dos avanços mais importantes da física moderna. Olá, sou o Igor e continuando a nossa viagem pela história do modelo atômico, do modelo atômico atual, que culminou nesse modelo atômico, vamos descrever um pouco a experiência que levou à descoberta da carga e da massa do elétron. Essa experiência foi feita em 1908 por Robert Andrew Millikan. Através dessa experiência, que eu vou descrever aqui, a mecânica, como foi
o mecanismo pelo qual se fez, ele conseguiu determinar esses dois valores, mas já valendo-se de uma relação muito famosa, que era a relação massa-carga, que fora descoberta por Thomson anos atrás, mas foi já no finalzinho do século XIX. Então, no que consistia esse aparelho, esse aparato genioso de Millikan para que ele determinasse esses dois valores, que mudaram a história da ciência? Consistia num aparato cilíndrico, dividido em algumas seções, na qual a seção inferior continha um capacitor, portanto, um cátodo e um ânodo, onde fazia-se incidir radiação X, raio X, uma radiação ionizante. Ainda nessa região onde existia o capacitor, colocou-se uma espécie de microscópio para que o cientista pudesse observar a trajetória da partícula e verificar se ela realmente estava, digamos, flutuando. Como que essas gotículas conseguiam atingir essa região? Existia um orifício na parte superior, e nesse andar superior existia uma espécie de borrifador. Esse borrifador tinha óleo, e esse óleo saía em gotículas. Algumas dessas gotículas conseguiam cair no orifício e passar por essa região de capacitores que continham um campo elétrico uniforme, que era ajustada a sua intensidade à medida que se fazia aumentar a intensidade da radiação ionizante ou diminuí-la. Pois bem, essa gotícula, ao entrar nessa região dos capacitores, ela era ionizada pela radiação X e ficava com carga negativa. Ora, a parte inferior do meu capacitor é negativa. Então, havia uma espécie de repulsão entre a partícula carregada negativamente e a superfície inferior desse capacitor. Millikan foi muito esperto utilizando-se da lei do equilíbrio. Ele queria fazer com que a minha gotícula, a gotícula do experimento, fosse equilibrada, ficasse literalmente flutuando no ar. E o que acontece fisicamente com as forças que agem sobre uma gotícula que estão flutuando no ar? Acontece isso aqui, que a força peso, ela se iguala com a força elétrica que age sobre a minha gotícula. Só que nós sabemos também que a força elétrica nada mais é do que o produto da carga pelo módulo do campo elétrico. E a massa, por sua vez, muito bem sabida, nada mais é do que a massa da gota pelo módulo da aceleração da gravidade. Ora, mas também sabemos que a massa da nossa gota nada mais é do que a densidade do óleo que compõe essa gota, vezes o volume da minha gota, vezes o módulo da aceleração da gravidade. Mas Millikan considerou a minha gota, essa gota, como uma gota esférica. Então, vamos tratar o volume como o volume de uma esfera. Pois bem, então teríamos que o peso da minha gota nada mais é do que a densidade do óleo vezes o volume esférico, que é 4/3 π de r ao cubo, vezes o módulo da aceleração da gravidade. Também sabe-se que o empuxo é dado por essa fórmula. O empuxo é a densidade do ar vezes o volume da gota vezes o módulo da aceleração da gravidade que está agindo no local. Então, teríamos que o empuxo nada mais é do que a densidade do ar vezes o volume da minha esfera vezes o módulo da aceleração da gravidade. Ora, sabemos que o peso real nada mais é do que a diferença entre o peso da minha partícula pelo empuxo que age sobre ela. Assim, substituindo nessa equação os valores anteriormente encontrados por nós, teríamos a seguinte expressão, em que o peso real nada mais é do que a densidade do óleo vezes o volume da esfera vezes a aceleração da gravidade menos a densidade do ar, que multiplica o volume da esfera vezes a aceleração da gravidade no local. Poderíamos fazer, os valendo-se de princípios básicos, uma espécie de isolamento dos termos em comum. Então, o peso real nada mais é do que o volume da esfera, que é a da minha gotícula,
vezes a aceleração da gravidade, que multiplica o produto, que multiplica a diferença entre a densidade do óleo e a densidade do ar. Igualando esse peso real com a força de arraste, e valendo-se da equação do arraste, que é a equação de Stokes, podemos encontrar o valor do raio da gota. Ora, a força de arraste nada mais é do que a lei de Stokes. E o que diz a lei de Stokes? A lei de Stokes diz que a força de arraste é 6 vezes π, vezes a viscosidade do ar, vezes o raio da gota, vezes o módulo da velocidade da gota. Então, rearranjando toda essa equação, achamos o raio da gota. E o que é o raio da gota? O raio da gota é a raiz quadrada de 9/2, que multiplica a viscosidade do ar e o módulo da velocidade da gotícula, dividido pelo módulo da aceleração da gravidade e a diferença entre a densidade do óleo e a densidade do ar. Ora, de posse dessa expressão do raio da gota, a gente tem que a carga de prova vezes o módulo do campo elétrico é igual ao volume da esfera, que multiplica a aceleração da gravidade no local e a diferença entre a densidade do óleo e a densidade do ar. Dessa forma, chegamos ao valor da carga. E a carga nada mais é do que 4/3 π de r ao cubo, vezes o módulo da aceleração da gravidade, vezes a diferença entre a densidade do óleo e a densidade do ar, dividido tudo isso pelo módulo do campo elétrico. Ora, fazendo o cálculo da carga para um número muito grande de gotas, Millikan descobriu que todos esses valores de carga tinham um múltiplo em comum. E a esse múltiplo em comum ele determinou como carga fundamental do elétron, que foi determinada com o valor de 1,602 vezes 10 a menos 19 quilômetros. E aí ele recorreu ao trabalho de Thomson, ao resultado do trabalho de Thomson, que era a relação entre carga e massa. E através dessa relação, de posse do valor da carga fundamental, ele achou que a massa do elétron é 9,109 vezes 10 a menos 31 quilos. Esse experimento genial lhe rendeu um prêmio Nobel em 1910. Pois bem, agora eu vou mostrar a todos vocês uma animação de como era o experimento de Millikan. Veremos. Então, pois bem, lá está uma fotinha do Millikan. Temos o compartimento, o borrifador ali em cima, duas partes, tem um capacitor na região inferior, um orifício na porção superior, incidia-se as gotículas de óleo, algumas delas conseguiam passar pelo orifício, e, portanto, estavam sujeitas à ação de um campo elétrico. Observe, capacitor, porção inferior negativa, superior positivo. Olhando pelo microscópio, observamos essas partículas sujeitas desse campo elétrico, sofrendo um certo deslocamento. E esse deslocamento era muito bem analisado através desse microscópio. Veja como se vê. Muito bem. Está aí uma animação muito bem feita. E vamos dar sequência à apresentação. Seguindo para um outro experimento, que é o experimento de Stern-Gerlach. Esse experimento levou à descoberta do spin do elétron. Pois bem, objetivos, metodologia e resultados desse experimento. O objetivo desse experimento era saber os valores de μz, que é o momento magnético. Saber se eles eram quantizados ou não quantizados. O que seriam esses momentos não quantizados? É a ideia clássica, ou seja, esse valor poderia assumir qualquer direção. Como se dava a metodologia desse experimento? Fazia-se incidir um feixe de elétrons em direção a uma placa coletora, fazendo-os passar por um campo elétrico não uniforme. E se verificava que a distribuição dos elétrons era discreta, portanto, espaçada. E aqui está uma ilustração de como era esse experimento. Foi realizado valendo-se de
átomos de prata, que eles possuem um elétron livre na sua última camada, que é na camada S. E essa camada não tem momento angular orbital. Portanto, esse momento orbital, para o caso da prata, é equivalente a zero. Pois bem, como o campo magnético no ímã não é uniforme, haverá uma força que vai gerar uma deflexão no campo magnético, ou seja, na própria partícula. Essa força nada mais é do que o gradiente da sua energia potencial. E a energia potencial magnética aqui nada mais é do que o produto, o gradiente do produto do momento magnético pelo campo magnético. Como essa força só age em Z, nós só vamos considerar a direção Z. As três componentes do momento angular de spin do elétron, SX, SY e SZ, elas não podem ser determinadas ao mesmo tempo, embora se possa determinar uma ao menos, certo? Então, aqui a gente tem uma ilustração de como se deu, como são esses spins, né? É a forma como gira esse spin do elétron, e a representação deles nessa ilustração. Pois bem, descobriu-se, portanto, os spins do elétron. Agora vamos para uma experiência muito famosa, muitos alunos já conhecem, que é o experimento de Rutherford. Esse experimento ele levou à descoberta da eletrosfera e do núcleo do átomo, certo? Então, objetivos, metodologia e resultado. Sempre é assim. Em 1908 foi realizado esse experimento por esse físico, Rutherford e sua equipe. Como era esse experimento? Ele bombardeava-se uma placa de ouro revertida com sulfeto de zinco. E bombardeava-se essa placa com partículas alfa, que eram provenientes de um átomo de polônio que estava dentro de uma caixa de chumbo. Esperava-se que as partículas alfa pudessem atravessar a placa sem desvios. Qual foi o resultado? O que eles viram na prática? É que algumas partículas apresentavam desvios. A que conclusões chegaram a essas? Ora, eles estavam se baseando no modelo de Thomson, o modelo do pudim de passas. E por esse modelo não deveria haver esses desvios, que eram poucos, era um desvio para cada 20 mil partículas que eram lançadas. Certo? Então, essas foram as conclusões. A conclusão de um núcleo, da existência de um núcleo pequeno, maciço e positivo, e de uma eletrosfera. E um grande espaço vazio entre o núcleo e a eletrosfera. Certo? Então, foi assim que se deu o experimento famoso de Rutherford, através do qual pôde-se descobrir a existência do núcleo maciço e de uma eletrosfera. E, por fim, para terminar a apresentação, vamos falar de nomes da ciência que não são estrangeiros, né? Nomes nacionais, digamos assim. E, da cornucópia das pessoas que compõem a ciência brasileira, vou aqui destacar o nome de César Lattes, né? Que foi um cientista, um físico e matemático muito importante no campo da física das partículas. Pois bem, vou fazer uma breve revisão biográfica da história desse físico. Cesare Mansueto Giulio Lattes, ele nasceu em Curitiba no dia 11 de julho de 1924. Ele era filho de imigrantes italianos, começou seus estudos na própria cidade natal, em Curitiba, depois foi para São Paulo, onde fez física e matemática. De lá, na USP, inclusive, de lá, de São Paulo, uma vez formado, foi para a Europa, onde conheceu e trabalhou junto a outros grandes nomes da física, dentre os quais Cecil Frank Powell e Giuseppe Occhialini. Eles conseguiram descobrir uma partícula subatômica, que era o meson pi, e, portanto, deram início, deflagraram a seara da física das partículas. Por conta dessa descoberta, ganhou-se o prêmio Nobel. Cecil Powell ganhou o prêmio Nobel. Ora, mas por que César Lattes não ganhou? Porque até então a equipe que julgava as pessoas que deveriam ganhar o prêmio Nobel, decidiram que só quem ganhava eram os chefes das equipes, coisa que Lattes não era. Lattes não era chefe de equipe, portanto ele não foi agraciado com o prêmio Nobel, embora ele tenha sido muito importante
para a descoberta do meson P, que levou o Powell a ganhar esse prêmio. Pois bem, e aqui fim a minha apresentação. Ok, então eu sou o Paulo e eu vou dar continuidade aqui ao trabalho. Large Hadron Collider, o LHC, ou Grande Colisor de Hadrons. O Grande Colisor de Hadrons é atualmente o maior acelerador de partículas do mundo, localizado em Genebra, na Suíça, e consiste num anel circular com 27 km de circunferência, onde partículas subatômicas são aceleradas a velocidades próximas à velocidade da luz. Então, essas partículas são guiadas por campos magnéticos induzidos, né, para colidir em 4 grandes detectores que registram as informações dessas colisões. Então, os cientistas usam informações para estudar as propriedades fundamentais da matéria e buscar novas descobertas na física de partículas. Inclusive, o LHC foi responsável pela descoberta do bóson de Higgs, que é um tipo de bóson, né? Enfim, e ele é escalar, né? Os outros, se eu não me engano, são vetoriais. Então, é a partícula responsável por dar massa a outras partículas. Então, a simulação do funcionamento do LHC é a seguinte. Primeiro você tem a injeção de hidrogênio no sistema. Esse hidrogênio é injetado e acelerado a cerca de 1/3 da velocidade da luz já no início. Acelerado aqui. Depois ele é colocado nesses 4 anéis aqui, que são responsáveis por acelerar os prótons a velocidades mais próximas da velocidade da luz, com os campos eletromagnéticos. E aí está a representação dele sendo acelerado. Enfim, o que acontece lá dentro desses anéis, onde o material é acelerado, é que os campos eletromagnéticos vão fornecendo energia suficiente para que os prótons cheguem próximo à velocidade da luz, mas em certo momento já não é mais possível, ele chega a 99,999% da velocidade da luz, e o que acontece com essa energia transferida é que os prótons aumentam de massa, né? Tipo, não tem mais como aumentar a velocidade, então eles acabam aumentando de massa. Então eles aumentam a massa, aumentam a velocidade e partem para esse anel aqui, onde, enfim, vão continuar sendo acelerados, a velocidade será mantida e a massa vai aumentar, no caso, né? E aqui é a representação da estrutura inteira. Aqui nós temos dois canais que são concêntricos, né? Então os prótons giram no sentido horário em um dos anéis, no sentido anti-horário no outro anel. E existem essas interseções aqui, e a proposta dessas interseções é que haja a colisão dessas partículas subatômicas. Então, enfim, aqui tem uma representação do material sendo acelerado, né? Não tem mais como acelerar, mas a energia fornecida pelos ímãs só faz com que os prótons aumentem de massa, e aqui no grande círculo eles aumentam até 4.000 vezes, na verdade, a sua massa. E ali é o local onde vai ocorrer posteriormente a colisão, propriamente dita. E, enfim, essa colisão dessas partículas com uma massa maior do que o comum, em velocidades próximas à da luz, produz uma reação que nós teorizamos ser muito próximo daquilo que era o universo no seu início, né? Então, serve para predizer também como o futuro será. E como eu disse, também foi responsável pela identificação do bóson de Higgs, que até então era só especulativo. Ok, agora falando um pouco sobre o teste do efeito Casimir. O teste do efeito Casimir. O efeito Casimir foi proposto pelo físico Hendrik Casimir, que ocorre devido às flutuações quânticas do campo eletromagnético do vácuo. Depois eu explico melhor como isso funciona. Quando duas placas são colocadas próximas uma da outra, elas imitam possíveis configurações dessas flutuações, que é o assunto mais delicado no efeito Casimir, né? Essa limitação, resultando em uma pressão menor entre as placas do que fora delas. Isso gera uma força atrativa entre as placas, conhecida como força de Casimir.
Só lembrando que o efeito Casimir ele é sempre de atração, não existe efeito Casimir para repulsão, é impossível. E, enfim, só dando continuidade aqui, antes de explicar, a força Casimir é muito pequena em escala macroscópica, mas tem sido medida experimentalmente e é importante na nanotecnologia e na compreensão da física quântica do vácuo. Então, explicando o que acontece, imaginando um espaço hipotético de vácuo, né? Assim, hoje em dia já se sabe que o vácuo não é um espaço totalmente vazio, você tem partículas, inclusive subatômicas, surgindo e sumindo a todo momento, neutralizando umas às outras, principalmente devido à questão da simetria. Para cada partícula você tem uma antipartícula, enfim, mas vou tratar disso mais à frente. Mas o que acontece com o efeito Casimir é que essas flutuações quânticas do campo eletromagnético no vácuo geram partículas virtuais. E como o espaço fora das placas é muito maior que o espaço dentro das placas, a quantidade de partículas virtuais que surgem fora é muito maior do que a quantidade de partículas que surgem dentro. Por quê? E aí eu coloquei essa imagem aqui para demonstrar, essa imagem aqui de baixo, das placas paralelas também. E o que acontece é o seguinte: você pode fazer uma alusão a um balde com água, por exemplo. Você colocar as mesmas duas placas paralelas uma à outra e forçar ali o surgimento de ondas, o que acontece é que nos arredores da placa vão surgir muito mais ondas do que no interior. Por quê? Porque o exterior das placas, por ser maior, por ter mais espaço, permite a existência de mais comprimentos de onda do que na parte interna, que é menor. É uma questão meio óbvia falando assim, mas vem daquele experimento mental, que, né, é impossível existir uma onda no mar que seja maior do que a Terra. Ou seja, é impossível que haja uma onda maior do que o espaço onde ela está contida. Então, do lado de fora, você tem um espectro muito maior, a quantidade muito maior de ondas que podem aparecer, e dentro das placas, muito menor, espaço menor. Essa diferença é a questão que ele trata aqui como flutuação quântica do campo eletromagnético no vácuo, que gera o surgimento das partículas virtuais, que causam a força de Casimir. E aí, falando especificamente sobre o efeito, sobre o teste do efeito, é, efeito Casimir também é um exemplo na física quântica, pode ter consequências macroscópicas surpreendentes e, enfim, é uma força muito fraca, mas tem a sua relevância, por exemplo, na microeletrônica. Enfim. E assim, ele foi, falando sobre o teste, na verdade, falando sobre o teste, ele foi testado por meio de experimentos de interferometria de cavidade, nos quais duas placas são colocadas, né, paralelas uma à outra, é um experimento de Casimir, em um vácuo, e a força resultante da flutuação quântica do vácuo entre as placas é medida, basicamente. Agora, falando sobre o experimento Axion Dark Matter, que é um pouco mais complicado de explicar, parece que eu não entendi muito direito, na verdade. Então, o ADMX é um experimento subterrâneo que usa um detector de cavidade ressonante para procurar áxions, uma partícula candidata à matéria escura. O detector ressoa em uma frequência específica e se um áxon passa por ele, pode ser convertido em um fotodetectável. Então, é que nem a questão do que eu estava comentando antes, do bóson. O bóson de Higgs, especificamente falando, que é um bóson escalar, era uma partícula puramente teórica, que se encaixava muito bem nas teorias que existiam até então e que foi provada a sua existência com o LHC, né, com colisão de átomos. Então, o áxon é a mesma coisa. O áxon seria uma partícula fundamental responsável pela matéria escura, que ainda não foi comprovado experimentalmente. Então, esse experimento serve basicamente para isso, né? Então, os áxions são uma partícula hipotética que poderia explicar a matéria escura no universo. São previstos por algumas teorias físicas como uma possível solução para o problema da violação da simetria CP na interação forte. Ou seja, é aquela questão que eu estava comentando antes. Você tem aquele princípio de simetria. Tem a supersimetria também, mas não vem ao caso aqui. Mas para o princípio de simetria, você tem sempre uma partícula e uma antipartícula responsável por algum aspecto na natureza, alguma interação,
E esse axon, que seria responsável pela matéria negra, é uma das proposições para explicar a sua existência, né? Já que se teoriza que a matéria negra compõe a maior parte do universo hoje em dia. Então, falando especificamente sobre o experimento visa explorar uma faixa de massas ainda não investigada por outros experimentos e tem o potencial de contribuir significativamente para a compreensão da natureza da matéria escura. Até hoje nada foi concluído, ainda não acharam um resultado muito expressivo, mas é promissor, provavelmente um dos mais promissores. Continuando. O modelo padrão da física de partículas. Para falar sobre o modelo padrão da física de partículas, eu preparei uma cola, porque é um pouco grande, né? Mas, ó, o modelo padrão é a teoria da física de partículas que descreve todas as partículas fundamentais e as forças fundamentais da natureza. Inclui 3 das 4 grandes forças fundamentais: força forte, força eletromagnética e a força fraca. A quarta força, que é a gravidade, não tá incluída no modelo. As partículas fundamentais incluem quarks, leptons e bósons. Essa parte da gravidade não está incluída no modelo, muito devido ao fato da interação gravitacional ser uma força muito, muito fraca, muito sutil, se comparada às outras. E, além disso, a partícula fundamental que estaria associada à gravidade ainda não foi descoberta, assim como os áxions que eu comentei anteriormente. Então, da mesma forma que existe aqui o fóton, que é o bóson relacionado à força eletromagnética, o graviton seria o bóson relacionado à gravidade, que também ainda não foi demonstrado experimentalmente. E aqui à direita temos todos os descobertos até agora, né? A relação de quarks, leptons, bósons e bósons escalares, né? Que é o bóson de Higgs, bóson escalar, que é aquele que confere massa às outras partículas. Enfim, então, indo aqui um pouco para minha cola, as partículas fundamentais do modelo padrão são divididas em duas categorias: os leptons e os quarks. Os leptons incluem o elétron, o muon, o tau e seus correspondentes neutrinos, na nossa simetria. Então, já os quarks incluem 6 tipos diferentes, que são conhecidos como sabores, né? Cada sabor de quark tem uma carga elétrica fracionária e um spin de meio. Essa carga elétrica fracionária pressupõe que ele não pode existir sozinho. As forças fundamentais incluem a força forte, que atua entre quarks, é responsável pela coesão de núcleos atômicos, ou seja, prótons e nêutrons. A força eletromagnética é responsável por todas as interações elétricas e magnéticas, que é originada da relação da troca entre os fótons. Que mais? A força fraca, que é responsável pelas relações nucleares em estrelas e outras fontes de energia, e a gravidade, que é responsável pela atração de objetos com massa, que eu comentei sobre o graviton. Além dos leptons e os quarks, o modelo padrão inclui partículas chamadas bósons, que ficou faltando, né? Que medem as forças fundamentais. Medeiam, na verdade, mediam, no caso. O fóton é o bóson da força eletromagnética, como eu comentei. O gluon é o bóson da força forte. Os bósons W e Z são responsáveis pela força fraca. E o graviton seria o bóson da gravidade, né? Uma força muito fraca que ainda não foi comprovada experimentalmente. O modelo padrão também prevê a existência de uma partícula chamada de Higgs, que é responsável por conferir massa às partículas, a todas as partículas, que seria este aqui, o bóson de Higgs, um bóson escalar. E, bom, enfim, esse modelo padrão da física de partículas foi desenvolvido por vários físicos teóricos ao longo dos anos, né? Então, mas tem alguns nomes principais, tipo o Sheldon Blashow, Abdus Salam e Steven Weinberg, que receberam o prêmio Nobel na década de 70, 80, se não me engano. E, enfim, não é teorizado por uma pessoa só, é um consenso entre os físicos que tratam sobre essa ciência das partículas subatômicas e partículas fundamentais. E, bom, basicamente era isso. Olá, meu nome é Gabriel e eu vou dar continuidade nos tópicos.
Bom, vou começar falando sobre a compreensão moderna do eletromagnetismo e como ele levou a avanços nas áreas da comunicação, da medicina e a ciência dos materiais. Bom, a compreensão moderna do eletromagnetismo ela é baseada na teoria eletromagnética de Maxwell, que descreve a relação entre a eletricidade e o magnetismo e como eles interagem no espaço-tempo. E essa teoria ela foi um marco muito importante na física e na ciência em geral, levando a avanço significativo nessas três áreas. Bom, na área da comunicação, a teoria de Maxwell permitiu o desenvolvimento de tecnologias como a comunicação sem fio, a televisão, o rádio, o telefone celular, o Wi-Fi, a capacidade de transmitir informações através de ondas eletromagnéticas abriu novas possibilidades para a comunicação em todo o mundo, mudando radicalmente a forma de se comunicar e de se conectar também. Já na medicina, a compreensão do eletromagnetismo ele permitiu o desenvolvimento de técnicas como a ressonância magnética e a tomografia por emissões de pósitrons. E eles permitem a visualização de órgãos e tecidos internos do corpo sem aqueles procedimentos mais invasivos, né? Essas tecnologias, elas revolucionaram o diagnóstico e o tratamento de doença. Bom, já na ciência dos materiais, a teoria de eletromagnética de Maxwell forneceu entendimento fundamental dos processos elétricos e magnéticos que ocorrem nos materiais, né? Bom, isso levou a avanços significativos na engenharia de materiais, permitindo o desenvolvimento de novos materiais com propriedades elétricas e magnéticas únicas. Bom, esses avanços eles têm sido fundamentais para as tecnologias de desenvolvimento dos semicondutores e dispositivos eletrônicos, que são a base de muitas indústrias modernas, né? Incluindo toda a tecnologia das informações. E com isso gira os computadores, os smartphones além do armazenamento de energia, né? Bom, agora eu vou passar para os tipos de pilhas e seus princípios de funcionamento. Bom, existem vários tipos de pilhas, mas eu foquei nas mais comuns, né? Bom, começando com as pilhas de zinco e carbono, elas também são conhecidas como pilhas secas. Elas são as mais comuns e são bastante utilizadas em eletrônicos portáteis, né? Elas são compostas por um ánodo de zinco e por um cátodo de dióxido de manganês, né? Como é possível ver aqui nas reações. Quando a pilha está em uso, é essa reação química que ocorre. Nessa reação, o zinco do ânodo ele é oxidado, liberando os elétrons. Já no cátodo, o dióxido de manganês ele é reduzido, recebendo os elétrons. E aí esses elétrons eles fluem pelo circuito externo, gerando a corrente elétrica. Também temos as pilhas alcalinas, que elas são bastante semelhantes às pilhas de zinco-carbono, mas usam um eletrólito alcalino em vez de um ácido. E isso as torna bem mais eficientes que as pilhas anteriores e são mais duráveis, né? A reação que ocorre é bastante semelhante à pilha de zinco-carbono, mas com eletrólito de hidróxido de potássio ou pode ser também hidróxido de sódio. Bom, essa é a reação química que ocorre nela. No ânodo, né? O zinco ele oxida para formar os íons de zinco 2+, e esses elétrons liberados passam para o cátodo, né? Que ocorre em redução, que é o dióxido de manganês. Bom, essa reação global aqui é a combinação das reações do ânodo e do cátodo. Elas resultam na produção de dióxido de zinco e o hidróxido de manganês. Essa reação ela é irreversível e essa pilha ela não é recarregável. Outra pilha bastante utilizada são as pilhas de lítio.
Elas são baterias de alta densidade que são amplamente usadas em dispositivos eletrônicos e veículos elétricos, né? Estão bastante em uso agora. Bom, uma das principais vantagens da pilha de lítio, ela é a sua alta densidade de energia. Então, isso significa que elas podem armazenar grande quantidade de energia em baixa unidade de volume ou massa, comparando a outras tecnologias de bateria, né? Isso permite que os veículos elétricos equipados com pilhas de lítio, eles possam ter uma autonomia maior e um desempenho mais elevado que as outras baterias. Bom, essa é a reação química que ocorre, né? Bom, nessa reação, o lítio do ânodo aqui, né? Ele é oxidado e libera esses elétrons, enquanto que no cátodo, o óxido de cobalto, né, que é esse aqui, ele é reduzido recebendo esses elétrons aqui. E aí os elétrons fluem, gerando uma corrente elétrica. Bom, as pilhas de chumbo ácido, elas são um tipo de baterias secundárias que podem ser recarregadas. Essas baterias, elas são mais comuns em carros, motocicletas, barcas e outras aplicações que exigem uma alta corrente em um curto período de tempo. As baterias de chumbo ácido, elas têm um ânodo de chumbo ácido, de chumbo, e um cátodo de dióxido de chumbo, que dá para ser visto aqui nas reações. Quando essa bateria é descarregada, é essa reação aqui que ocorre. Bom, nessa reação, o chumbo no ânodo ele é oxidado, liberando os elétrons, enquanto que no cátodo, o dióxido de chumbo, ele é reduzido, recebendo os elétrons. E aí os elétrons fluem pelo circuito externo que geram uma corrente elétrica. Agora eu vou passar para o funcionamento das baterias de ferro e suas vantagens e suas desvantagens. A bateria de ferro, ou também conhecida como bateria de Edison, é um tipo de bateria recarregável que utiliza um ânodo de ferro e um cátodo de óxido de níquel hidratado no seu funcionamento, né? Quando a bateria está em uso, ocorre uma reação química que libera elétrons no ânodo e os recebe no cátodo, né? Bem comum em todas as baterias, mas no que gera a corrente elétrica. Essa aqui é a reação química que ocorre dentro das baterias, né? Nessa reação aqui, o ferro ele é oxidado, produzindo os íons de ferro 2+, enquanto o dióxido de chumbo ele é reduzido no cátodo, né? Recebendo os elétrons. E aí eles produzem o ácido sulfúrico, né? Permitindo que os íons se movam de um eletrodo para o outro, e é isso gerando uma corrente elétrica. Bom, aqui estão algumas vantagens e desvantagens, né? Começando pelas vantagens, sua vida útil, que é a durabilidade, ela é bastante conhecida. Por ter uma longa vida útil, né? Ela pode durar mais de 20 anos com uma manutenção adequada. Ela suporta grandes ciclos de carga e descarga. Também possuem uma alta resistência mecânica, né? A bateria de ferro, ela possui uma estrutura bastante robusta e é capaz de suportar impactos e vibrações, o que torna ela ideal para ser usada em veículos e equipamentos que sofrem bastante movimentação, né? Além da alta temperatura. Resiste a altas temperaturas e também ela possui um baixo custo a longo prazo, pois essa é uma das tecnologias de bateria mais econômicas, pois ela possui sua vida longa útil, né, e reduz a necessidade de substituição frequente. Agora passando para as desvantagens, ela possui densidade de energia relativamente baixa, né, em comparação a outras baterias, o que significa que ela armazena menos energia por unidade de peso ou volume, em comparação às outras, né? Bom, o tamanho e peso. Essa bateria de ferro, geralmente ela é maior e mais pesada que as outras tecnologias de bateria, o que pode limitar, né, a sua aplicação. Por exemplo, ela não pode ser usada em um dispositivo eletrônico pequeno, então isso acaba atrapalhando um pouco. Além da sua baixa eficiência, né, como já dito anteriormente, e ela também possui um eletrólito alcalino,
que pode ser corrosivo e tóxico em caso de vazamento ou ruptura da bateria. Pois bem, galera, dando aí mais um vídeo com a descrição de vários experimentos, várias experiências. Nós pudemos constatar que foi muito importante todo o trajeto de experimentos científicos, de descobertas ao longo do século XIX e XX, para que hoje tivéssemos toda a teoria eletromagnética e os seus benefícios muito bem sedimentados na sociedade. E a gente voltando lá atrás, no túnel do tempo, a gente percebe que lá no final do século XIX, Thomson ele meio que deflagrou, né, o caminho para a descoberta da teoria do que nós sabemos do eletromagnetismo, do modelo atômico. Eu queria que a Carol pudesse explicar para a gente como que foi o caminho que o Thomson percorreu até que ele descobrisse, usando os experimentos com raios catódicos, o seu modelo. Oi, Igor, boa pergunta. Bom, foram juntando várias coisas ao longo dos anos, né? O experimento dos raios catódicos, na verdade, foi feito pelo Crookes e depois foi utilizado por outros cientistas para a gente chegar no modelo de átomo que a gente tem hoje. Mas vamos chegar lá, aos poucos. Bom, o Crookes, ele foi fazendo vários experimentos até chegar no modelo dele. E o modelo dele consiste no quê? Consiste num tubo de vidro e dentro do vidro tem vácuo. Esse vidro vai ter ânodo, cátodo, que estão ligados a uma fonte de alta tensão. E aí você percebe uns raios muito loucos saindo do cátodo em direção ao ânodo, por isso que se chamam raios catódicos. E eles não são como um raio de luz visível, por exemplo, porque eles podem ser influenciados ou por ondas eletromagnéticas, enfim, energia elétrica ou ondas eletromagnéticas. E aí foi justamente a partir desses raios que aí começaram a ver que existem elétrons, que além do elétron existem os prótons, os nêutrons, e daí surgiu o modelo atômico que a gente conhece hoje, né? Foi uma junção de vários anos, de várias pesquisas, de vários cientistas. Mas eu também achei um negócio muito legal dessa apresentação, que era sobre a gota de Millikan. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Claro, eu também acho que o experimento de Millikan foi um dos mais geniais, não só dentro da seara do campo de pesquisa do eletromagnetismo e da teoria atômica, como também da ciência de modo geral. Compara, inclusive, aos grandes feitos de Isaac Newton. Que em 1908, Robert Andrew Millikan estava tentando avançar um pouco mais nas descobertas das partículas subatômicas. E ele fez um experimento muito genioso para determinar a massa e a carga do elétron. Se sabia até então, do tempo das descobertas do próprio Thomson, a relação carga-massa, mas era necessário conhecer tanto a carga quanto a massa, não a mera relação, né? Então, o que acontece? Ele fez uma espécie de aparelho que consistia em um cilindro, que era compartimentado. Na parte de baixo existia uma região onde se passava um campo elétrico uniforme, certo? Um capacitor, embaixo a parte onde era a região negativa e em cima a parte onde existia a região positiva. E nessa parte superior existia um furo, um orifício por onde passava do andar de cima gotículas de óleo. E o que ele pensou? Ora, eu consigo estabelecer um equilíbrio entre o peso da minha gotícula e a força elétrica, e a partir disso eu consigo determinar a carga do elétron, a carga dessa partícula. Não era a carga do elétron, mas a carga da partícula. E ele assim o fez. E você viu no vídeo que existiu um algoritmo enorme com vários passos que foram seguidos para que se conseguisse atingir a equação da carga do elétron e também a equação do raio, porque ele considerou as gotículas como esferas, né, perfeitas. Pois bem, ele fazendo isso, ele conseguiu
determinar a massa do elétron e determinar a carga do elétron. E isso foi muito importante para outros momentos, como, por exemplo, o experimento de Stern e Gerlach, que, uma vez tendo sido descoberta lá por Millikan a carga do elétron, ele conseguiu também descobrir o spin do elétron, né? Enfim, é um experimento muito genial. Bom, agora passando para a apresentação do Paulo, que eu achei bastante interessante, foi o Grande Colisor de Hadrons, né, que é o maior acelerador de partículas do mundo. Queria que o Paulo explicasse com simulações. Bom, enfim, o Grande Colisor de Hadrons, o LHC, como vocês já devem saber, fica na Suíça, né? E é o maior colisor que temos atualmente, tem aproximadamente 27 quilômetros de circunferência. E, enfim, a base do funcionamento dele está descrita no nosso trabalho, como ficou ali, as simulações aqui eu não vou conseguir mostrar, mas basicamente o que ele faz é acelerar partículas, e no caso a base de atuação deles são os prótons, né, que são energias que são partículas que interagem por meio da força forte dentro do núcleo atômico. E esses prótons são acelerados por meio de campos eletromagnéticos, primeiro no pequeno circuito e depois no circuito mais externo do grande colisor. Então, acontece que, em dado momento, esses prótons são acelerados de tal forma que eles não conseguem atingir maiores velocidades, né? Eles chegam a 99,9999% da velocidade da luz. Então, a energia que continua sendo fornecida pelo LHC para esses prótons acaba sendo convertida em massa, né? E aí vem a equação famosa do Einstein. Então, o que acontece com os prótons é que, ao invés de aumentar ainda mais a velocidade, eles aumentam a sua massa, chegando a 4.000 vezes a massa inicial. E eu queria deixar só uma curiosidade que, enfim, tem um empreendimento muito novo aqui no Brasil, que é também um colisor de partículas, né, um acelerador de partículas, que é o Sirius, né? Fica na cidade de Campinas. E assim, ele tem basicamente o mesmo princípio de funcionamento do LHC, apesar de ser muito menor. E pela pesquisa que eu fiz aqui, a base de atuação dele, a partícula que ele busca utilizar, na verdade seria o elétron, né? E, portanto, você não pode chamar de um colisor de hadrons, porque os hadrons são fundamentalmente prótons e nêutrons, né? Que são, como eu disse, as partículas subatômicas que interagem pela força forte. E aqui outra curiosidade é que o Sirius, ele tem uma faixa de energia fixa, né, que é 3 GeV, enquanto que o LHC chega a 7.000 GeV. Então é bem mais potente, até pelo tamanho maior, a maior estrutura, né, até pela cooperação internacional que torna o LHC possível, né, são alguns países responsáveis por ele, basicamente. E, enfim, agora, Gabriel, sobre a sua parte, eu queria saber sobre, a gente até tinha comentado sobre isso, é uma parte que você aparentemente se interessa muito, como é que a compreensão moderna do eletromagnetismo levou a avanços em áreas como a comunicação, medicina, ciências de materiais e etc. Como que está essa situação agora? Bom, então, a compreensão moderna do eletromagnetismo, ela é baseada na teoria eletromagnética de Maxwell. Ela relaciona a eletricidade e o magnetismo e como eles interagem no espaço-tempo. Essa teoria ela foi um marco muito importante na física e na ciência em geral e levou a avanços significativos nessas três áreas, na comunicação, a medicina e a ciência dos materiais. Passando aqui para a área da comunicação, a teoria de Maxwell ela permitiu o desenvolvimento das tecnologias como o rádio, a televisão e a telefonia, e a capacidade de transmitir informações através das ondas eletromagnéticas, ela abriu novas possibilidades para a comunicação em todo o mundo, mudando a forma como a gente conversa, como a gente se conecta, né? Já na medicina, a compreensão do eletromagnetismo, permitiu o desenvolvimento de técnicas como a ressonância magnética e a tomografia.
Foi feita por meio da emissão de pósitrons, que eles permitem a visualização de órgãos e tecidos internos do corpo sem precisar daqueles procedimentos mais invasivos, né? Então, essas tecnologias, elas revolucionaram tanto o diagnóstico quanto o tratamento de doenças. Já na parte de ciência dos materiais, a teoria de Maxwell, ela forneceu um entendimento fundamental dos processos elétricos e magnéticos que ocorrem nos materiais. Isso levou a avanço significativo na engenharia dos materiais, permitindo o desenvolvimento de novos materiais com propriedades elétricas e magnéticas. Esses avanços eles foram fundamentais para o desenvolvimento de tecnologias como semicondutores e dispositivos eletrônicos, que hoje são a base de indústrias modernas, né? Incluindo, voltando até para as tecnologias da informação e da comunicação. Pô, e nessa questão de medicina, Marie Curie agradece, né? Muito melhor. Vou compartilhar aqui a tela, então, com as nossas referências. Igor, fica à vontade. Quiser falar mais alguma coisa? Não, o que é isso? Pois é, pessoal, vocês que assistiram ao vídeo, vou mostrar para vocês aqui as referências que nós utilizamos para confeccionar este vídeo. E, caso queiram se aprofundar, acessem a alguns desses títulos aí, para que vocês possam estar mais a par daquilo que nós aqui tratamos. Muito obrigado e até uma próxima.